Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do BWcast. Hoje a gente tem um destino muito especial aqui que a gente vai conversar. É um destino querido dos brasileiros que estão indo muito para lá, que é a África do Sul. E hoje a gente trouxe aqui a Noemi Abreu, que é a nossa parceira da Aquilanga, nosso fornecedor lá na África do Sul, para falar um pouquinho desse destino incrível que os brasileiros estão buscando cada vez mais. Bem-vinda! Obrigada, bom dia. Bom dia, bom dia. É a primeira vez que você vem aqui, eu acho, no nosso escritório, né? Sim, e a gente vai fazer uma gravação em conjunto, isso. né? Não, que legal. Bom, para começar falando da África do Sul, eu acho que a gente precisa falar da documentação, né, Noemi? Eu acho que é o mais importante, porque a gente tem agentes de viagem, apaixonados por viagem, que vão acompanhar a gente, e precisamos saber qual é a documentação necessária para embarcar para a África do Sul hoje. Sim, brasileiros não precisam de visto para a África do Sul. Legal. Tem que ter o passaporte válido, com pelo menos 3 meses para o vencimento para viajar. Para a data da viagem, né? Sim. Tá, legal. E a vacina de febre amarela, que é obrigatória. Exato, a vacina é aquela que é o certificado internacional que a Anvisa emite, Sim, né? E que é importante falar, porque quem já tem a vacina de febre amarela e está vencida aquele cartão amarelo, você não precisa tomar novamente, porque no Brasil agora só se toma a vacina uma vez, não precisa ficar tomando a cada 10 anos. Ah, legal. Então, você pode entrar no site do org.br e você imprime um formuláriozinho dizendo que é vitalício aquele seu comprovante. Ah, perfeito. Então, uma vez na vida... Vencido, só toma uma vez. Uma vez na vida e você atualiza só o seu certificado se ele estiver vencido pelo site do Gov, né? Isso. Perfeito, tá. Hoje, o brasileiro pode chegar na África do Sul de algumas maneiras, né? Tipo, pode chegar, acho que por Cape Town e por Johannesburgo, né? Como estão os voos? A gente tem voos diretos hoje, né? Sim, temos 2 empresas aéreas fazendo os voos diretos. A Latam, que só voa Johannesburgo. Então, você pode entrar e sair por Johannesburgo. E temos a South Africa, que tem voos para Johannesburgo e para Cape Town também. Então, você pode entrar por Johannesburgo, sair por Cape Town ou vice-versa. Perfeito, perfeito. E eu quero te perguntar uma coisa, né? Tipo, passageiro, agente de viagem que nunca foi para a África do Sul. O que ele espera do destino? Como que você descreveria a África do Sul hoje para esse agente de viagem, para essa pessoa que nunca foi para a África do Sul ainda? Bom, primeira coisa que o passageiro, o agente de viagem pensa é o safari. O passageiro quer fazer safari. Então, nós temos o Kruger, que é o mais conhecido, né? E nós temos Pilanesberg, que ele fica mais ou menos 3 horas de Johannesburgo, para quem não quer voar, para quem não quer fazer terrestre, um traslado tão longo como ao Kruger, que leva em torno de 6, 7, 8 horas, depende se estiver paradas. Então, fazemos Pilanesberg, que tem os Big Five, que tem ótimos lodges também, são reservas privadas, e que é excelente, o nível é excelente. Então, você tem o safari, o passageiro procura Cape Town, a parte do sul, os vinhos, Garden Route, que já foge um pouquinho, porque já é uma área mais extensa, você precisa de mais tempo, mas o básico, Johannesburgo, Kruger ou Pilanesberg e Cape Town. Dá para fazer em 6 noites, em uma semana você conhece o básico. E tem algum período, alguma época específica que é melhor visitar a África do Sul? Igual outros países tem essa diferença? Às vezes é melhor no período do inverno, é muito quente ou é muito frio? Qual a melhor época para visitar a África do Sul? A África do Sul você visita o ano inteiro. Tá. Né? A estação é como a nossa aqui. Agora também é inverno lá. No sul, na parte de Cape Town faz bastante frio, venta bastante e chove também. Chove bastante. Mas o restante você pode fazer o ano inteiro. Para safari também é bastante frio, mas não interfere em nada de encontrar os Big Five, nada disso. Agora, no verão, claro, é melhor para fazer a parte de Cape Town, a parte do sul. O verão é o melhor, mas também é alta temporada, né? Onde tem mais gente, mais passageiros estão lá. Onde tem mais gente, né? muita procura, sim. Perfeito. Mas a África do Sul, o ano inteiro é perfeito. Eu vou voltar para esse tema que você tem falado dos Big Fives. E eu acho que é legal. Tem gente que às vezes não sabe muito bem o que é isso, o que é um Game Safari, o que são os Big Fives. Eu acho que era legal a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, voltando ao tema do Safari, né, vamos dizer que
o principal... É o auge, é o auge, né? A bolo cereja ali. do bolo na África do Sul realmente é fazer um safari, né? Quem tá indo para a África do Sul fala, eu quero fazer um safari, né? Então, algumas coisas que eu quero perguntar do safari. Tipo, primeiro, o que é o Big Five, né? Para todo mundo entender, assim. Bom, os Big Fives, eles são o elefante, o búfalo, o leão, o guepardo e O rinoceronte. Eles não são os Big Five maiores por tamanho. Eles são por força. Né? Então, é considerado os Big Five são os 5 animais mais fortes, com mais força. E para fazer o safari é uma experiência assim inesquecível. Eu adoro. Tá, e até quando a gente fala o Game Drive, é justamente esse jogo de encontrar os Big Fives durante a experiência do safari, né? Sim. Você tem os jipes, normalmente as reservas privadas utilizam jipes de até 10 pessoas, você consegue até 10 pessoas, e eles saem para buscar os Big Five, né? O auge é a busca. Nem sempre a gente consegue ver num safari os 5, mas em 2 safaris, em 3 safaris. Até porque a gente está no habitat natural deles, né? Sim, então, não é a hora que a gente quer, a hora que eles querem, Exato. Né? Então, assim, a diferença até de um safari privado, na reserva privada, e um safari no Kruger, na área governamental, é que o safari no Kruger ele é feito na estrada, ele não entra em trilhas. Você segue a estrada, o que os animais vão aparecendo, você vai vendo. Nas reservas privadas, os rangers, eles se comunicam via rádio. Então, eles entram em trilhas, eles vão entrando em caminhos e vão em busca dos Big Five. Então, assim, a chance de ver é bem maior. Perfeito. Mas não deixa de ser uma experiência incrível no Kruger Park também, fazendo pela estrada. Esse tema é muito importante, tá? Saber muito bem a diferença entre realizar um safari numa reserva privada ou no Parque Nacional, que é a reserva do governo, né? Na verdade, né? E eu, quando tive a minha experiência que eu fiz lá, eu fiz uma reserva privada, não que uma seja melhor do que a outra. São experiências e expectativas diferentes. Então, mas como você comentou, numa reserva privada, ele acontece, pelo menos, né, normalmente são 2 vezes ao dia, né? Vezes ao dia. Acontece uma saída do safari na parte da manhã, então vocês acabam fazendo a busca dos Big Fives, que tem os hábitos, né, matinais, né? E depois, no final do dia, tem o outro safari que você acaba tendo a possibilidade de encontrar os animais com hábitos mais noturnos, que ela acontece ali no final do dia, né, no pôr do sol, e vai até a noite quando retorna de volta para o seu hotel, né? E a diferença de você fazer o dia inteiro no Kruger é porque normalmente você fica hospedado aos arredores. No nosso programa Wright River. Wright River fica a 40, 45 minutos da entrada do portão mais próximo para a cidade de Wright River, no Kruger. Tá. Então, você tem essa distância ainda para ir, você troca de jipe lá para poder começar o safari. Então, se você vai pela manhã, retorna e depois você volta à tarde, você perde muito tempo. Então, a gente normalmente ele faz o dia todo. Ele é um único safari, né, que faz naquele dia e ele leva o dia todo, né, do passeio. Leva Essa o é a dia diferença todo. até também, né? Você é retirado do hotel às 5h30 da manhã e está retornando entre 3h30, 4 horas, 4h30. É a hora que você volta para o hotel. Então, você leva o dia inteiro. Passa o dia todo daí, né? E por isso se faz assim. Numa reserva privada, normalmente você tem de manhã e à tarde, porque você já está ali e sai, é muito mais fácil. E pela manhã você está vendo os animais voltando da caça, normalmente os felinos, e no final da tarde você está vendo eles saindo para a caça. Exato. Então você tem essas 2 experiências que muito são legal. Muito boas. Tá. Muito boas. Então, até nesse mesmo comparativo, ainda até insistindo um pouco nesse assunto, a gente pode dizer, né, que os programas que até a gente oferece aqui, eles são... que atende todos os públicos, na verdade, né? Sim, então, sim. Esse que faz o Parque Nacional é um produto de entrada, né? É um produto para todas as pessoas conseguirem fazer uma viagem para a África do Sul. Existe esse produto que é de entrada, fazendo o safari de dia todo, né? As reservas privadas, elas são mais caras. Exato. Elas são tipo um resort. É outra experiência, né? É outra experiência. Né? Então, outra expectativa, você tem os dois... Você tem para todos os gostos e bolsos.
Perfeito, perfeito. E até inclusive nas reservas privadas, quando tem um safari, normalmente já estão incluídos os safaris e também as refeições, né? As refeições. Então, eu recordo quando eu fiz um dos meus safaris, pela manhã você acorda cedinho, daí você toma só um chá, né? Porque, né, em inglês, né? Então você acaba tomando um chá, aí depois com uma bolachinha, um chá, e você acaba saindo para fazer o safari. Quando você retorna, que tem o café da manhã mesmo, né? Para você comer um ovinho, um pão lá, tal, vai ser depois. Bem completo. Depois você fica lá no teu hotel aproveitando o dia, a piscina, almoça, curte ele, e no final do dia tem um café de volta e tal, e você é convidado, né, para ir pro teu segundo safari, né? Isso. E deixando claro assim, não é obrigatório fazer os safaris quando você está numa reserva privada. Porque tem pessoas que não conseguem fazer o safari da manhã. E aí ficam preocupados, né? Não, você faz o safari que você quiser. Se quiser fazer os dois, se quiser fazer só um, ou da manhã ou da tarde, fica a critério do passageiro fazer. Legal. O interessante é que façam os dois. Os nossos programas, normalmente em reservas privadas, eles têm 2 a 3 noites, né, na região do Kruger ou em outra região do safari que seja, né? Porque daí cada dia tem a possibilidade de fazer 2 safaris. Se você tem 2 noites, nós vamos fazer 4 safaris. Então a possibilidade de você encontrar com os Big Fives é muito maior. Né? A chance é maior de Eu acho que assim, no mínimo 2 noites. No mínimo 2 noites, né? Perfeito. 2 noites. Porque numa reserva privada acaba ficando mais caro. Então 3 noites, 4 noites encarece mais. Então mínimo 2 noites, você tem 4 safaris. Perfeito. Né? A chance é maior de ver os animais. Maravilha. E além dos safaris, né? Vamos falar da África do Sul. Safari eu sei que é a cereja do bolo, igual a gente comentou, né? Mas além dos safaris, o que mais dá pra gente fazer na África do Sul? Eu sei que a gastronomia, né, é muito conhecida, as rotas dos vinhos também, as cidades, né, a parte das metrópoles ali de Joanesburgo, Cape Town, até se você puder explorar um pouquinho mais, para quem quer visitar, para o agente de viagem que está oferecendo destino, o que mais que a gente pode oferecer além dos safaris na África do Sul? Bom, normalmente a gente entra para o Johannesburgo e a gente acaba botando só uma noite por conta da chegada para fazer o Kruger no dia seguinte. Mas eu conheci Johannesburgo e me impressionei com a gama de coisas que tem para fazer. Então, vale a pena umas 3 noites, se o passageiro puder, para fazer. Você tem Santuário de Elefantes, você tem o Parque Okutula, que é um parque de animais e que você tem a opção de caminhar com leões. Você tem o Lion Park, também, que é super interessante. Você tem a área de Soweto, que é muito legal fazer tuk-tuk. Que legal. Dentro da comunidade, da favela de Soweto, porque você entra, eu acho muito interessante. Você tem a casa de Nelson Mandela, você tem o Museu do Apartheid. Então, você tem uma gama de coisas que eu acho que são interessantes para se conhecer. Até bem cultural também, né? A história do país. Isso, e é bem cultural. E Cape Town? Em Cape Town é a cereja do bolo, de novo, né? Além, depois do safari. O principal na África do Sul, vamos falar a verdade, né? É fazer um safari para Cape Town, né? Cape Town é uma cidade com praias, uma cidade com montanhas. Você tem a Table Mountain ali. A vista, o Waterfront ali também, que é maravilhoso. E a África do Sul também é conhecido muito pelos vinhos. São vinhos de muito boa qualidade. E você tem a área de Stellenbosch, de Franschhoek, de Paul, que tem uma grande quantidade de vinícolas que podem ser visitadas e podem ser feitas degustações. E que eu acho muito interessante. Que você pode fazer um dia inteiro, desde Cape Town, quando o passageiro não tem muito tempo em Cape Town. Um passeio o dia todo dormindo em Cape Town mesmo. Dorme em Cape Town, faz o dia inteiro, faz 2 degustações, um almoço, volta para Cape Town. Ou, se puder dormir em Stellenbosch, eu acho que é imperdível. 2 noites, se puder, 2 noites para fazer essa visita da Rota dos Vinhos, que é interessantíssima e é uma área muito bonita. E é muito legal porque quando você faz uma visita... A gente tem vinícolas em diferentes destinos aí do mundo, né? Que todo mundo já deve ter visitado, tal, conhece e tal. Mas o legal dessa região da África do Sul é que lá eles fazem o Wine Safari, né?
E o Wine Safari é muito legal, que algumas vinícolas você faz com o mesmo carrinho do Safari que a gente estava conversando, com os jeeps, Sim. no meio das vinícolas, né? Então você Sim. vai andando no meio das vinhas lá tal, e ele para ali para você... Você faz aquele tour, né, mesmo. Exatamente. É muito interessante e eu acho que é imperdível, imperdível. Tem que conhecer. Marav- Assim como o Cabo da Boa Esperança também, Sim. que leva um dia inteiro. O meio-dia de visita à cidade com subida a Table Mountain também, que é super interessante para se fazer. Em 3 dias você consegue fazer esses passeios. Então, se a gente pensar num roteiro ideal, até alguns que a gente oferece pela BWT Operadora, nós temos ali um roteiro que pode ter 1 ou 2 noites em Johannesburgo, como a gente comentou, para fazer aquela Sim. parte histórica, né, tipo, alguns outros atrativos que tem em Johannesburgo. Ele pode voar para o Kruger ou para Pilanesberg, fazer no mínimo 2 noites de safari, Sim. e depois voar até Cape Town e fazer no mínimo 3 noites de Cape Town. Fica Sim, um programa legal? Sim, sim. Para É o começar básico. com a África do Sul, esse É o daí é básico, legal, né? é um básico. Uma semana na África do Sul. Uma semana. Perfeito, é o que a gente tem que oferecer. E eu tenho um último tema, tá, antes da gente encerrar. Como vocês sabem, a BWT Operadora, ela faz parte de um grupo e a nossa origem são trens. A gente está aqui hoje gravando dentro de um vagão aqui também, né? A gente tem nossos trens aqui também. E não longe disso, a África do Sul também tem rotas de trem que às vezes não são muito conhecidas no nosso mercado aqui do Brasil, para os brasileiros, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho desses roteiros de trem. A gente tem 2 empresas de trem, né, que fazem as rotas lá na África do Sul. E eu queria explorar um pouquinho delas, falar um pouquinho desses roteiros de trem pelos trilhos na África do Sul também. Nós temos o Blue Train, que é um trem estilo inglês, só que mais moderno. Aham. Normalmente, os passageiros fazem o trecho de Pretória a Cape Town ou Cape Town Pretória. Aham. Você pode fazer, leva 2 dias, um dia. Legal. Você tem essa parte que é bem interessante de ser feito. E você dorme no trem? Você dorme no trem. Legal. Não é um produto barato, mas em vista do que ele oferece, ele vale a pena. E nós temos o Rovos, que é um trem mais antigo, não é tão ultrapassado. Ele é mais antigo, estilo bem inglês. Bem E clássico, assim, bem né? clássico, o nível é superior e ele faz rotas maiores. Tem rotas que vão para a Namíbia, fazem África do Sul, Tanzânia, Zimbábue. Ele tem uma extensão maior, mas dentro da África do Sul ele também faz Cape Town, Pretória, faz esse trajeto, que é o que normalmente o brasileiro faz na África do Sul. Esse pedacinho. Tem um que faz Vitória Falls também, né? Acho que ele vai É ter- o Rovos, ele faz também Vitória Falls, faz. né? Mas ele leva 15 dias, já é assim, acho que é longos, né, outro nível Aham. Outro produto. de viagem. Aham. É outro produto para viajar, que é bem interessante. E padrão de vestimenta a rigor. Não pode usar tênis, porque brasileiro normalmente está à vontade, uma havaiana. Tá de férias, né? E não pode. Ele é bem tradicional, mas é muito interessante para se fazer, para quem Legal. puder fazer. O público que vai num roteiro desse de trem, a gente pode dizer que é um produto de luxo. Alto padrão. E a gente É tá um falando mais de cliente- casais, famílias também? Casais, a gente, as crianças podem e são bem-vindas, mas as crianças não podem ser crianças, não podem fazer barulho. Você tem que manter um padrão inglês. São crianças inglesas, né? Sim, sim, sim. Não, perfeito. Era mais essa ideia que a gente queria ter esse panorama. É. A África do Sul hoje tem tido uma demanda do Brasil enorme. Eu não sei se é por questão cambial, o destino também está muito em evidência, né? E os voos direto que A voltaram. facilidade dos então, voos também. E uma coisa até que eu queria voltar, que eu acabei esquecendo de falar, nos safaris, a questão de crianças. Ah, é muito importante, bem lembrado. As reservas privadas, a maioria não aceita menores de 6 anos nos safaris, não é na reserva. Pode ficar hospedado no safari. Devido à criança ser muito espontânea, ela pode ver um elefante dar um grito, ela pode chamar, rir, e fica é arriscado. Sim, sim. O bicho pode levar um susto, pode vir para cima se estiver muito próximo. Então as reservas elas restringem a idade, e algumas reservas, as privadas, você pode fazer um safari privativo. Para aquela família, você paga a parte
Mas eles fazem um safari, não vão para a área dos animais felinos, é uma coisa mais light por conta da criança. Menos risco e um Jeep exclusivo para a família. Exclusivo para a família, pago Legal. à parte. Perfeito. Mas como o Pilanesberg, o Bacubong, o Quamaritane, as crianças podem fazer de qualquer idade. Mas o Ivory Tree não pode, o Black Rhino não pode, mínimo de 6 anos. Perfeito. Isso é muito interessante até porque eu acho que todo mundo tem que ter uma experiência de safari uma vez na vida, né? Não sei quem já foi num zoológico, não tem nada a ver com um zoológico. Você está no habitat daqueles animais, quando você está dentro do Jeep e passa um elefante do seu lado... Leão. Um leão, né? Tá passando do seu lado, daí você tem ideia do que está acontecendo ali, o animal solto do seu lado, né? Passando por você, muito próximo de você. É uma experiência única, realmente. Eu queria te agradecer muito a sua presença. E eu queria lembrar todo mundo que a BWT tem vários programas para a África do Sul, né? Que estão no nosso site publicados lá também, e no nosso sistema de vendas também no Infotravel, estão disponíveis até 2026. Então tem saídas lá em 2026, já tem várias opções de programas para vocês consultarem. Se você não é agente de viagem, procure o seu agente de viagem, peça um produto da BWT para ele, e a gente tem uma série de programas ali preparados para viajar para a África do Sul. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você por essa oportunidade de divulgar a Quilanga, parceira da BWT. Parceiríssima, muito obrigado mesmo. Obrigada a você. Até o próximo BWcast.